semana é na terça e sexta, às 6 da manhã, e na quarta-feira, às 7. Essa semana começamos os pequenos grupos, dá um pouquinho só de retorno para mim. Os pequenos grupos, são 9 grupos que temos, estaremos estudando sobre doutrinas fundamentais práticas, coisas importantes para o nosso dia a dia, doutrinas que têm a ver com o nosso, obrigado pastor Milson, com o nosso dia a dia. E são 9 grupos que temos. Se você quiser saber um grupo perto da sua casa, procure falar com a Renata depois do culto ali na mesa atrás, e ela vai dizer para você. Nós ainda precisamos de 2 líderes para 2 grupos, e se você gostaria de ser treinado para estar na frente de um grupo, fale comigo depois do culto, e eu gostaria de falar com você a respeito do grupo que nós queremos que você participe. Nessa manhã nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E toda vez que nós falamos sobre o Espírito Santo, nós precisamos de ter muita sensibilidade. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, para nós orarmos mais uma vez. Pai querido, te pedimos que tu venhas falar conosco nessa manhã, nos poucos minutos que temos, que a tua palavra possa entrar em nosso coração. E todos digam amém. Era o ano de 1974, eu tinha 13 anos. Na nossa igreja, no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, toda terça-feira era o que era chamado culto de doutrina. Culto de terça-feira era o culto de doutrina. E na nossa igreja, naquela época, o culto de doutrina era igual ao culto de domingo. Terça-feira e domingo não fazia muita diferença. A igreja ficava lotada para ouvir o pastor pregar e ensinar. O pastor que nós tínhamos naquela época foi o mesmo pastor que fez o meu casamento com a Teresa. Um homem de Deus. Eu nasci embaixo da palavra de Deus desse homem. Foi ali que eu aprendi a amar a Bíblia e amar o ensino da palavra de Deus. Pastor Túlio Barros Ferreira. Toda terça-feira ele abria a Bíblia, ensinava a palavra de uma forma muito prática, mas profunda. Os corredores da igreja ficavam lotados, as cadeiras todas tomadas, e as pessoas ficavam em pé, homens, mulheres, jovens e crianças. Lotavam a nave, a parte de baixo do santuário e a galeria, para ouvir aquele homem de Deus pregar. E naquela terça-feira eu estava lá, juntamente com a minha família e com toda a igreja. Eu e minha família, eu tinha na verdade vindo com eles, porque eu tinha somente 13 anos de idade, mas nós tínhamos recentemente vindo para aquela igreja e tínhamos sido aceitos como membros. Eu fui criado na igreja evangélica, minha família veio de uma família tradicional batista. Meu avô, por parte de mãe, fez parte de uma família pioneira do evangelho no estado do Rio de Janeiro. Meu bisavô, que eu não conheci, hospedou os primeiros missionários batistas que chegaram naquele estado, homens como Samuel Ginsburg e outros. E o evangelho na igreja batista no Rio de Janeiro começou em vários lugares, mas também na casa dos meus familiares. Na igreja batista, nós criamos na pessoa do Espírito Santo, porque como batista nós criamos na Trindade e achávamos que a pessoa do Espírito Santo era e é importante. E de certa forma nós criamos no batismo com o Espírito Santo, pois achávamos que era bíblico. A única diferença é que a gente interpretava, como muitos, que essa experiência já estava conosco. Nós achávamos que a experiência do batismo com o Espírito Santo era recebida durante a salvação. Que quando Cristo entrava no nosso coração, quando a gente aceitava Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vinha morar em nossos corações, o que na verdade a Bíblia fala isso. Mas nós achávamos que a experiência de ter o Espírito Santo dentro de nós era igual à experiência do batismo com o Espírito Santo. E como todo batista ensina, nós achávamos então que quando nós fomos batizados nas águas, em nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo, essa experiência foi confirmada e feita pública. Mas o batismo com o Espírito Santo era no momento que Jesus entrou no nosso coração através da pessoa do Espírito Santo. E os dons do Espírito que Paulo fala? Dons de línguas,
interpretação e etc. Nós achávamos que essa experiência aconteceu, que no início da igreja primitiva havia línguas, interpretações, dons de curar, dons de maravilhas, mas essas manifestações e estes dons cessaram quando a Bíblia foi completa. Nós usávamos uma passagem em 1 Coríntios 13, que ainda é usado pelos tradicionais, que diz assim, que havendo profecia cessará, quando vier o que é perfeito. O que nós não entendíamos é que a mesma passagem não fala somente de profecia, fala de conhecimento e fala de sabedoria. Diz que havendo profecia, conhecimento e sabedoria, tudo isso cessará quando vier o que é perfeito. E nós achávamos então que esse cessar falava que quando a Bíblia foi compilada e o último livro da Bíblia foi escrito, não havia mais então profecias, línguas e os dons do Espírito. Uma interpretação errada de 1 Coríntios 13, porque está falando de outra coisa. Quando Jesus vier, não haverá mais necessidade de línguas, nem profecias, nem de conhecimento, nem de sabedoria, porque Jesus estará conosco e Ele será tudo em nós. Mas nós achávamos dessa forma. Era um dia de semana como qualquer outro, e nós estávamos na sala da nossa casa, naqueles que são do Rio de Janeiro, no bairro do Meier, lá no Rio de Janeiro, era no 6º andar, 1973. Eu tinha 12 anos de idade, minha irmã 13 anos, e minha irmã e eu fazíamos o devocional diário, e minha mãe usava a revistinha da escola dominical. Mamãe ensinava para a gente 1 Coríntios 12, e naquele dia a meditação dizia o seguinte, olha o que Paulo diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E Paulo continua dizendo, e nós estudamos aquela manhã, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, o poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribui individualmente a cada um como quer. Eu me lembro, como se fosse hoje, que minha irmã Réia fez uma pergunta e disse, mãe, por que isso não acontece na nossa igreja? A resposta estava na boca da língua, na ponta da língua da minha mãe. Afinal, sempre a resposta era a mesma, e isso foi somente para os apóstolos e para os primeiros crentes. Mas naquele dia minha mãe respondeu diferente. Minha filha, disse ela, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber. E assim foi o início de algo muito bonito. Semanas se passaram. E na cozinha lá de casa, um dia, preparando o almoço, mamãe, como costume, cantava. E de repente, um vento, uma brisa, e mais importante, uma presença entrou na cozinha, e ela foi batizada com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Isso desencadeou na nossa igreja alguma coisa muito linda. A igreja tinha mais ou menos 500 pessoas, um pouco mais, e mais de 100 pessoas experimentaram a mesma coisa. Meu pai um dia estava em oração, e eu me lembro que eu estava lá num monte, no Brasil. Quem é do Brasil sabe que a gente gostava muito de orar nos montes. E eu me lembro então que era um dia quente, e havia muito mosquito em cima daquele monte. E o irmão orou e disse, Senhor, manda uma brisa para mandar fora os mosquitos. A brisa veio, os mosquitos foram embora. E naquele momento meu pai pediu essa experiência. E em cima do monte o vento soprou, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Minha irmã, numa viagem do Rio para Campinas, dentro de um carro,